A paz do Senhor, minhas irmãs abençoadas e todos que estarão ouvindo esse vídeo. Eu me chamo Márcia e esse canal aqui é Vivendo Segundo o Propósito Bíblico. Deus colocou no meu coração, está fazendo esse canal, para estar incentivando as mulheres, ajudando as mulheres, a ser você mesma, a você viver uma vida na presença de Deus, sem pressão, você ser aquilo que Deus deseja que você seja. Esse é o nosso chamado, isso é o que Deus quer para a nossa vida. Então, no mundo que a gente vive, de tanta pressão, de tantas cobranças, de tantos padrões, imposto pela sociedade maligna, as mulheres não conseguem ser elas mesmas, elas não conseguem nem se encarar, porque o mundo impôs um padrão e elas acham que precisam estar dentro desse padrão. Mas a mulher que quer servir a Deus, ela tem que sair desse padrão do mundo para seguir um padrão que é bíblico. No vídeo passado eu fiz um vídeo falando de Maria, a mãe de Jesus, o que tinha na vida dela, que ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Messias. E eu esqueci de falar, irmãos, uma qualidade de Maria, da humildade dela. Maria era uma mulher muito humilde. Isso é uma qualidade fundamental na nossa vida, a humildade. A virtude da humildade. A pessoa que tem isso, porque Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então nós temos que seguir o nosso mestre na humildade. Aqui no capítulo 1 de Lucas, que fala no 46, que diz o cântico de Ana, ela diz assim: e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, o cântico de Maria, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamaram bem-aventurada, porque atentou na baixeza de sua serva. Olha só, porque ela era pobre, humilde, e Deus não olhou para isso, para as condições, materiais de Maria. Ele escolheu ela pela essência dela, pelo que ela é. Porque Deus não olha, eu sempre falo, Deus não olha se você é bonito, se você é feio, se você é branco, se você é negro, se você é pobre, se você é rico, se você é intelectual, se você não é, se você é analfabeto. Deus está olhando a essência, que você é por dentro. É isso que Deus procura em nós mulheres, nos homens, a humildade. E a gente vive num tempo que é difícil achar pessoas humildes. É difícil você até conviver, trabalhar com pessoas que não são humildes. Pessoas que não aceitam, Não aceitam a opinião do outro, não escuta, não senta para escutar, para conversar. A pessoa que não é humilde, ela não pede desculpa, ela nunca volta atrás, ela sempre quer estar na razão, Então, Maria, ela foi escolhida a Deus porque ela tinha essa virtude da humildade. Jamais Deus escolheria alguém que fosse arrogante. E também Deus jamais vai escolher alguém para morar no céu que seja arrogante. Tem muita gente aqui na terra que está trabalhando, se diz trabalhando para Deus, dirigindo igrejas, um monte de coisas, mas que não são humildes. Elas podem fazer aqui, mas não entrarão no céu. Então, hoje eu quero falar, aqui, Maria visita Isabel. A gente sabe que a Bíblia não detalha essas coisas, então eu sempre falo, eu nunca vou falar aquilo que a Bíblia não fala, eu não vou acrescentar nenhum J nem um tio. Tem pessoas que ficam fazendo historinha e inventando coisas, eu não gosto disso, porque se fosse fazer isso a Bíblia já detalharia mais, e não é assim. Então, parece que elas eram primas, tá? Mas Isabel já era idosa, Maria era uma menina, uma jovenzinha, e ela foi visitar Isabel, que já estava, no 6º mês da gravidez, já estava indo para o final. E nós sabemos que aonde
onde Isabel morava era longe de Maria, elas não moravam perto. Ó, diz assim, Lucas 1:39. Naqueles dias levantou-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá. A gente sabe que Judá é o norte de Israel, é lá em cima. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém isto a mim, que venha a visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor foram ditas. Glória a Deus, que poder, né? A Maria já estava grávida também. E Maria foi visitar Isabel, a prima dela. E quando ela chegou para Isabel, que duas mulheres virtuosas, que duas mulheres maravilhosas, cheias do Espírito Santo. Quando Maria foi saudar Isabel, abraçar ela, a criança saltou no ventre, foi cheia do Espírito Santo. Que coisa linda isso. Então Maria, ela foi para ajudar Isabel, porque ela já estava no final da gestação dela. E eu pesquisando ali essa localização de onde Maria morava e Isabel, dá mais ou menos quase 300 quilômetros. Então vocês sabem que naquele tempo todo mundo andava a pé, né? Ou, sei lá, de jumento, de cavalo, mas a maioria andava a pé. Então eles percorriam distâncias muito longe. Não sabemos se Maria foi sozinha, alguém acompanhou ela, a Bíblia não detalha. Eu creio que ela não foi sozinha, porque jamais uma menina ia ser sozinha assim. Eu não sei quanto tempo, 300 quilômetros dá, mas a pé, não sei, 2 dias andando mais. Então era muito longe. E ela foi visitar Isabel para ajudar Isabel no final da gestação dela, porque aquele tempo, não só naquele tempo, tem muitas pessoas que até hoje vivem assim, mas tinha que carregar água, tinha que fazer serviço doméstico. Então uma ajudava a outra. Então Maria foi lá para ajudar Isabel, carregar água, ajudar ela na gestação, né? Limpar a casa, ajudar ela no final da gestação dela. Olha que coisa linda, que amor, né? E ela foi para fazer os serviços domésticos, para ajudar Isabel, né? Que também ela já era uma mulher idosa. Então pensa, uma mulher idosa gerando uma criança. Então era muito mais difícil do que uma moça jovem gerar um filho, uma pessoa de mais idade gerar uma criança. Tem mais dificuldade. Então ela foi para isso, para ajudar ela. Só que interessante que a Bíblia não fala desse espaço de tempo. Aí Maria vai e volta, né? E não fala ali depois os acontecimentos. Não fala da infância de João e não fala também da infância de Jesus. Só falou ali de 12 anos, que ele estava no templo lá pregando, quando a família dele subiu para Jerusalém, né? E ele ficou lá, então, mas essa parte a Bíblia não detalha nada. Então, eles vão se encontrar, Jesus com o João Batista, quando Jesus já está com 30 anos, lá no Rio Jordão. Jesus foi até lá e para ser batizado por João, porque João antecedeu ele. Foi um plano, um propósito de Deus que João Batista viesse antes para pregar, trazer o batismo. Foi João que trouxe o batismo do arrependimento. E João estava preparando o caminho do Senhor já para Jesus, já estava preparando as coisas, já estava preparando o povo. Ele foi lá para ser batizado por João. Interessante que eles, eu não sei se eles conviveram antes ou se eles se conheceram somente ali, como eu falei para vocês. Tudo era longe, as pessoas elas não se visitavam assim, né? Porque se você olhar no mapa de Israel, umas cidades, Galileia, Cafarnaum, elas ficam longe, não são cidades assim perto. De carro até seria, não seria tão longe, mas a pé as coisas não andam, né? Demora muito tempo, é muito cansativo. Então,
esse tempo ali, a Bíblia não conta o que aconteceu. E eu fico curiosa. Eu fico imaginando o que aconteceu. Será que elas não se encontraram depois, quando as crianças eles eram pequenos? Será que João Batista com Jesus não brincou junto? Será que elas não se visitaram uma a outra, né? Fica essas perguntas na nossa cabeça a esse respeito. Mas a gente não sabe. Então, elas eram mulheres que tiveram uma missão e elas cumpriram a missão delas. E foi tudo no tempo, no propósito de Deus, o que aconteceu na vida de Maria e Isabel. Nós temos que entender, a gente conhecendo e lendo a história delas, irmãos, que a nossa maior missão é o nosso lar, é a nossa casa, é a nossa família. Muitas mulheres, elas querem fazer muitas coisas fora de casa. Elas querem trabalhar, elas querem ganhar dinheiro, ou elas querem ter muitos trabalhos na igreja, elas querem fazer missão, elas querem correr por aí, elas querem socorrer os outros, mas a sua família fica abandonada, o seu marido fica abandonado, a sua casa fica abandonada. Então, isso é para nós se repensar, né? Elas tiveram vidas comuns, suas vidas viveram, tiveram, né, depois morreram, e elas cumpriram a missão delas como o Senhor assim preparou para elas. E assim para nós também. Como eu estava falando, vamos cumprir a nossa missão sem a gente querer, muitas vezes, atropelar as coisas. Às vezes a gente quer, isso aconteceu comigo, às vezes a gente quer fazer tanto lá fora, a gente quer fazer tanto pelas outras pessoas, e a gente esquece de fazer pela nossa casa, pela nossa família. Porque quando a gente decide casar e ter uma família, agora cabe a nós, né, cuidar, amar, respeitar. Então as mulheres, elas buscam muito a Deus. As mulheres, elas são diferentes dos homens. Elas se entregam mais, elas buscam mais, elas jejuam mais, elas choram mais. Elas trabalham até mais para Deus. Só que tem um grande problema. As mulheres têm muita dificuldade de ser submissa ao marido. E é nessa parte que as mulheres pecam. É nessa parte que as mulheres perdem a salvação, por não ser submissa, não respeitar o marido, né? Querer sobrepor o esposo, não respeitar. Isso, irmãs, não importa. Se você tem um marido que bebe, um marido, né, que fuma, um marido que não é cristão, um marido que não quer nada com Deus, você tem o dever de respeitar essa pessoa. Respeitar é não passar por cima. Eu sempre falo. É não tomar decisões sozinha, ignorando o outro. Então, tem muitas mulheres que fazem muitas coisas para Deus, sabe? Querem estar na frente de muitas coisas, mas falta muito na família. Não tem paciência com o marido, não tem paciência com os filhos, não cuida da casa, não se importa com a família, se tem alimentação, fazer uma alimentação saudável, boa, com a limpeza, com a organização da casa, né? Estão sempre correndo. Então, do que adianta? Que nem Jesus falou, ganhar o mundo todo e perder a alma. Quer dizer, ganhar todas as pessoas lá fora e você perder a sua família. Você não fazer as coisas com amor, fazer as coisas xingando, fazer as coisas, né, murmurando, reclamando, se queixando da vida, se queixando da casa, dos filhos, se queixando do trabalho, se queixando da comida, do carro, disso, daquilo. Então nós temos que ser tratadas, minhas irmãs, na humildade, na paciência, no amor. Nós temos que aprender isso, nunca é tarde. Porque nós somos doutrinadas pelo movimento feminista. E isso entrou dentro da igreja e está implementado dentro de nós isso. As mulheres sobrepor os homens e
Na igreja isso está muito evidente. Você pode ver os altares hoje. Várias mulheres se tutelando pastora, né? Até uma palavra difícil de falar, mas eu não falei certo. Deixa eu ver. Deixa eu lembrar. As mulheres se ungindo pastoras, né? Tá um movimento tão forte. Isso vocês acham que isso é o quê? Isso é um movimento feminista. Porque onde é que estão os homens? Irmãs, homens não faltam. Tem muito homem. Entendeu? Só que as mulheres, elas querem tomar até o cargo agora de pastor. Tudo é pastora. Pastora, pastora. Mas não existe pastora que tenha esse cargo eclesiástico, ministerial. Pode existir pastora de ovelha, como foi Raquel. Mas estou falando cargo ministerial, de igreja. Não tem isso, biblicamente. Isso aí foi dado a um homem. E nós temos que saber separar as coisas e saber colocar cada coisa no seu lugar. Vamos voltar, né, para o lugar aonde que Deus nos chamou, onde que Deus nos colocou, onde Ele quer que nós estejamos. Por isso tantas mulheres estão sofrendo dentro dos seus lares, suas famílias. Nunca houve tanto divórcio, tanta separação, tanta família destruída. Isso não é só lá no mundo, não. Eu estou falando dentro da igreja. Jovens que casam 1 ano, 2 anos, estão se divorciando. Entendeu? Por quê? Porque essas moças, esses rapazes, eles casam com uma mentalidade totalmente despreparados, porque a igreja não está preparando. Casam com uma mentalidade, sabe, mundana. Se não casar, se não der certo, eu separo. Eles não têm raízes, eles não conhecem a Bíblia, as Escrituras, o compromisso do relacionamento, do casamento, que é algo vitalício até que a morte separe. Casamento até que a morte separe. Então, nós precisamos, amadas irmãs, se nós quisermos nos salvar, nós quisermos ser como Maria, como Isabel, como as mulheres da Bíblia, nós precisamos voltar para as Escrituras. Como é o papel da mulher, como Deus chamou a mulher para ser ajudadora. Não para fazer o papel do macho do homem. É isso que está acontecendo. As mulheres estão fazendo o papel do homem. Porque elas aderiram a esse movimento feminista que está impregnado dentro das igrejas evangélicas. Começando pelas mulheres e pastores, que também são feministas. E as mulheres são difíceis. As mulheres que vivem dessa forma, elas não aceitam ser chamada a atenção. Elas não obedecem. Não obedece o marido, não obedece o pastor, não obedece ninguém. Não escuta, né? Porque não tem humildade. Então é difícil as mulheres voltarem também. Não é fácil, não. Mas se nós quiser, minhas irmãs, nos salvar, viver o que a Bíblia nos ensina, porque não adianta nós ter a Bíblia na mão e a gente não obedecer a ela, a gente não seguir o que está escrito. De tudo se faz vão a nossa fé. 30, 20 anos na igreja, todo o trabalho, aquela correria, os esforços, de nada vai valer, porque para Deus o que vale é a obediência, né? A obediência à sua palavra. Então é muito sério o que está acontecendo no nosso meio. Mulheres muito revoltadas, que não têm paz, que pintam uma aparência, né, de mulher de Deus, mas não são. Porque a Bíblia fala que a verdadeira beleza da mulher não é o exterior, fora, mas é a mulher que ela é mansa. Essa é a verdadeira beleza, que Deus gosta em nós, é a mansidão, é a humildade na vida de uma mulher. Porque o que adianta eu ser linda por fora, né, e eu ser treva por dentro?
que adianta? A gente pode, essas mulheres encantam outros homens, mas a Deus não encanta. Então Deus está procurando em nós as qualidades de Maria, de Isabel, porque elas foram escolhidas para a maior missão que uma mulher poderia ter. E por que elas foram escolhidas? Por causa das seus atributos, né? Suas qualidades. É possível nós ter? É só nós aprender. Aprender o que é ser humilde, o que é ser mansa, o que é amar, o que é perdoar, o que é ter misericórdia, bondade, pureza, buscar principalmente a pureza para a nossa vida, a santidade, não se adequar ao modelo do mundo, né? A moda do mundo, não trazer isso para a nossa vida, porque isso é que destruiu as mulheres. Essa moda, esse costume do mundo mundano. Porque nós sabemos que tem o costume de Deus e o costume do mundo, e a Bíblia fala muito disso. Deus nunca quis que o povo, que as mulheres dele, se misturasse com as mulheres cananeias, filisteias, moabitas, porque elas iriam aderir aos deuses, à prostituição, ao pecado, à vaidade, né? Porque eles já tinham tudo isso. Deus não queria. Deus que o povo dele fosse puro, separado, diferente. Assim nós hoje somos como se fosse o Israel de Deus, a igreja do Senhor, a noiva de Cristo. Então Deus quer nós limpa. Deus quer nós natural, da maneira como Ele nos fez. Teve uma frase que marcou muito a minha vida, que eu escutei uma vez, eu nunca esqueci. Tudo que esconde a verdade é uma mentira. Presta atenção. Tudo que esconde a verdade é uma mentira. Tá entendendo? Se eu escondo meu cabelo branco com tinta, é uma mentira, eu tô vendo uma mentira. Porque eu tô escondendo a verdade. É uma mentira. No céu não vai entrar mentiroso. Se eu escondo a cor dos meus olhos é escuro, eu coloco verde, eu estou na mentira, eu estou escondendo a verdade, que meus olhos são escuros. Então, se eu coloco unhas postiças como uma moda entre as mulheres, unhas de gel, eu estou escondendo a verdade, porque minha unha não é assim, eu estou na mentira. Tudo que esconde a verdade é uma mentira. Se eu coloco silicone, eu estou escondendo a verdade, porque eu não tenho seios assim firmes, bonitos. Eu estou numa mentira. Então é muito sério isso. É muito sério a nossa salvação. Então nós temos que abrir nosso entendimento, renovar nossa mente, estudar a palavra de Deus, que o Espírito Santo vai esclarecendo para nós, tirando nossas dúvidas, nos ajudando a entender, a aceitar, a compreender, a se libertar do sistema maligno do mundo que quer nos aprisionar, sem a gente perceber. A maioria das mulheres cristãs estão aprisionadas sem elas perceber. E muitas delas nunca vão se arrepender. As igrejas que um dia serviram a Deus na doutrina, na santidade, elas não se arrependeram até hoje. E não vão se arrepender. Até hoje não se arrependeram. Os pais da fé lá atrás, que eram homens e mulheres de Deus, que lutaram por uma igreja santa, pura, separada, eles morreram. Essa geração, os filhos, né, com a teologia, com muito estudo, com muita coisa, começou a introduzir na igreja, isso não é pecado, porque isso não é pecado, porque isso é uso e costume. Olha hoje que tá, eles tiraram toda a doutrina da santidade. Tudo. A igreja está tomada pela sensualidade, pela vaidade, pelo mundanismo. Igrejas que não são mais igrejas, são palcos, simples palco, todas pretas, com luzes, um palco. Igrejas, né,
são shows disfarçados de igreja, boates disfarçados de igreja. Então, e as pessoas nem ao menos elas estão, percebam que a mente, elas está cauterizada, elas perderam a visão. Foi isso que aconteceu e o que está acontecendo. Por isso vai ser cada vez mais difícil se salvar nesse tempo. Porque o povo não quer ouvir a verdade. As pessoas não querem ouvir a sã doutrina. Faz um canal com vídeo, com besteira, com coisas, com receita para comer, para encher a barriga. Tem um monte de visualização. Mas quando vai pregar a verdade, a doutrina, o arrependimento, sabe? Tem poucas visualizações, porque o povo não quer se arrepender. O povo não quer mudar. Quer continuar no erro, no engano. Quer continuar acreditando nas mentiras, na vaidade. Mas Deus lhe dá oportunidade para todos nós, né? Deus fala, Deus usa muitas maneiras de falar conosco. Basta nós dar ouvido, dar crédito. Eu sempre falo que a pessoa que quer se salvar, ela vai fazer de tudo, ela vai largar tudo por Jesus. Para ela não vai ser difícil, não vai ser penoso. Porque a pessoa que ama Jesus, a pessoa que quer ir para o céu, ela vai largar o pecado, ela vai crer na mensagem, ela vai aceitar a mensagem do Senhor, do Evangelho, ela vai aceitar as revelações, os testemunhos de pessoas que têm experiências com Deus e passam as revelações e diz, irmã, isso aqui é pecado, o Senhor me levou, me mostrou, não faça isso, entendeu? Porque Deus mostra, Deus revela, porque naquele tempo lá de Jesus não tinha as coisas que tinha hoje, não tinha nada, não tinha, depois que veio a energia, a luz elétrica, o mundo se abriu, a tecnologia veio, até então não tinha nada de tecnologia no mundo, né? Então assim, uma vez eu lembro que até uma amiga falou assim pra mim, vocês estão falando de biquíni, de praia. Eu falei assim, meu Deus, é um absurdo uma mulher cristã ir pra praia de biquíni, não sei o quê. Ela falou assim, mas onde é que tá escrito na Bíblia? Tipo, olha a pergunta, uma pessoa que está dentro da igreja, se diz cristã, que liderava adolescente, falar uma coisa dessa. Se banho, as pessoas nem tomavam banho em praia. Se a gente pesquisar, banho de praia começou há 200 anos atrás, por indicação médica. E eram os ricos só que molhar os pés, tomar aquela água de sal para se curar de algumas doenças. Então, e as pessoas nem construíam perto da praia, elas não gostavam. As pessoas achavam antiético tomar banho de praia ou morar muito perto da praia. Então, essas coisas é do século para cá. Então, olha a pergunta da pessoa, olha a pergunta da pessoa. O nível de cegueira, ignorância e hipocrisia, querendo justificar algo injustificável. Você não teria vontade de dar resposta a uma pessoa dessa. Não tem vontade, porque o grau da pessoa que te fala isso, que te faz uma pergunta dessa, o nível espiritual da pessoa dessa é muito baixo, muita ignorância. Não saber separar as coisas. E é porque as pessoas não estudam, elas não pesquisam. Nós temos que ler a Bíblia, mas nós temos que pesquisar. Eu gosto de pesquisar tempo, época, como as coisas surgiram, como elas apareceram no mundo, como que foi. Eu sou curiosa, eu gosto de saber as coisas, eu me interesso. Isso se chama estudo, isso é importante para nós. Eu não gosto de me acomodar, porque a Bíblia não, ela foi escrita numa época, ela foi escrita para os judeus. 70% da Bíblia é para a cultura judaica, para o judaísmo. Nós ficamos com 30% a igreja. E foi feito num tempo totalmente diferente de hoje. Então, por isso é importante a gente pesquisar, a gente estudar como as coisas surgiram, como apareceram, como que a calça apareceu, quem trouxe o uso da calça, a pintura de cabelo, o esmalte, o que ele faz para a saúde da mulher, que destrói a saúde. E tantas, como a pintura de cabelo destrói a saúde da mulher, traz câncer. Muitas coisas. Eu já gravei um vídeo ali que fala sobre isso.
Então assim, irmãs, vamos focar. Vamos focar no que é certo, no que é puro e no que é verdadeiro, e vamos ser exemplo. Exemplo dentro do nosso lar, principalmente na nossa casa. Cumpra a sua missão. Cumpra a sua missão no seu lar, com seu marido, com seus filhos. Essa é a maior missão. Se Deus quiser te usar para fora, Ele vai te usar. Mas primeiro é a tua missão no teu lar. Porque não adianta a gente querer cuidar dos outros e não cuidar dos nossos. Porque isso causa traumas nos filhos. Depois os filhos crescem e eles não querem saber de igreja. Né? Eles não querem saber de Jesus. Então é uma coisa muito séria isso. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e que até um próximo vídeo, que Deus nos conceda essa oportunidade de estar novamente gravando o vídeo para honra e glória do Senhor. Eu tenho muitos estudos, eu gosto muito de estudar, de conhecer, de passar as mensagens de Deus, né, para as pessoas ensinar. E que Deus me conceda essa graça. Hoje pela internet é uma bênção, né? Às vezes a gente não tem oportunidade na igreja de falar, de compartilhar as experiências que a gente tem. Então, o YouTube é uma bênção. E eu não me importo muito com visualização. Quantos? Olha, se eu puder ajudar uma mulher, eu já estou muito feliz. Jesus falou que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, o que tem valor para Deus são as pessoas, são seres humanos, não são visualizações. Deus, se Ele quiser, Ele pode fazer meus vídeos estourar. Né? Ele pode fazer meus vídeos crescer muito. Ele sabe. Está com Ele, nas mãos dEle. E tudo é no tempo de Deus e na vontade do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E que Deus nos ajude, minhas irmãs. Porque não está fácil os dias. Está cada vez mais difícil. Vamos se agarrar no manto de Jesus e santificar nossa vida. Porque o Senhor pode nos chamar a qualquer momento. Eu sempre falo, não vai dar tempo de consertar nada. Não vai dar tempo de correr, colocar uma roupa, tirar o esmalte da unha, tirar os brincos, tirar as vaidades. Não vai dar tempo. Porque ninguém vai entrar com bagagem no céu. Da maneira como Deus te fez, Ele te quer. O adorno que o Senhor quer na tua vida, o enfeito, é um traje manso e humilde, que isso é precioso diante de Deus. Amém? Deus maravilhoso, eu te agradeço, Jesus, por essa oportunidade. Senhor, fala o coração melhor das minhas irmãs, aquilo que eu não pude transmitir, Senhor. Ajude cada uma delas a vencer. Segura a mão das tuas filhas nesse momento. Dá vitória, sabedoria, direção, para que elas também venham viver o projeto do Senhor. Elas venham cumprir a sua missão aqui na terra, na sua casa, na sua família, com seus familiares, com seus pais. Eu não sei a vida de cada uma como é, mas o Senhor sabe. Guia, Senhor, na verdade, na sabedoria, no entendimento, para que nós possamos, Senhor, ser mulheres exemplares, mulheres que transmitem a paz, o amor, a santidade. Que o mundo olhe para nós e sinta algo bom, veja esperança em nós, Senhor. Veja esperança nas pessoas, que ainda há esperança, porque estamos no mundo, a igreja ainda está aqui, ainda há esperança, Senhor. Que nós possamos ser a esperança daqueles que estão sem esperança de viver. Que a luz do Senhor brilhe em nossa vida e que a gente caminhe e trilhe esse caminho de luz que é Jesus. Assim te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, minhas irmãs. Deus abençoe.